Olá, mais uma manhã neste Café com Reflexão, em cima daquele contexto, ou daquela série que nós começamos ainda semana passada, Disciplina da Oração, e falei para vocês da oração como sendo a necessidade cristã. E antes de dar a continuidade, eu quero convidá-los a fazer a sua inscrição, os que não são inscritos. Ainda aqueles que estão gostando da série, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se foi bom para você, então partilhe com outros também. E hoje, nesta manhã, tem aqui uma convidada. Ela vai dar um oi para vocês, porque está passando uma temporada aqui em casa. Oi, meu nome é Maria Eduarda. Bom dia e é um prazer estar com vocês nesse vídeo. Isso, então vocês tiveram um oi da Maria Eduarda. Então, queridos, dando continuidade ao que eu havia proposto há 2 semanas atrás, então a gente vem trabalhando 9 características da oração e necessariamente tem mais características ainda que a gente envolve dentro deste conceito, não é? Mas eu fiz opção por estas 9 mesmo. Falei para vocês da oração como louvor, da oração como descanso. Falei para vocês ainda da oração como confissão, da oração como vigilância, da oração como intercessão, como petição, como ações de graças. E ainda nesta quinta passada falei para vocês da oração como sendo também ouvir. E lembro de ter falado que a maioria de nós tem a capacidade de falar muito e ouvir pouco, enquanto a proposta bíblica, principalmente proposta por Tiago, é que quando o homem se apresenta perante Deus, ele tem que estar pronto para ouvir e tem que ser tardio para falar. Mas também trazendo só esta compreensão de que existem mais outros argumentos da oração que eu resolvi não abordar porque não chega a ser de tanta relevância, mas se a gente compreende a oração meramente neste campo, sobretudo que estou me prostrando diante de Deus, com louvor, descansando a alma, confessando a glória de Deus e confessando os meus pecados, com vigilância, com intercessão, com petições, com ações de graças e com a capacidade de ouvir, eu já trago em mim um aspecto muito profundo da oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar, porque sequer sabemos orar como convém. A Bíblia está falando e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é bom saber que o Espírito Santo, ele me ensina a orar, mas tão somente ter estas pautas que devem ser levadas perante Deus em oração, em adoração mesmo. E um dos aspectos da oração que muitos de nós negligenciamos, ainda falei para vocês da música como um argumento de oração, é que a oração também, falei que ela começa como sendo louvor, mas a oração, sobretudo, ela é adoração. A gente tem a tendência de pegar a oração e pôr como oração e pegar a adoração como sendo ministério de louvor da igreja, e a gente tenta trazer para esta realidade para então poder falar da oração totalmente distinta da música, do canto ou do louvor praticado na igreja. E assim, para a gente compreender bem, toda oração ela é adoração, toda adoração ela é oração, toda oração ela está enquadrando na sua proposta a capacidade do louvor, da adoração, podemos dizer assim, do descanso, da confissão ou das confissões, porque você vai estar confessando a glória de Deus e posteriormente a isto, você vai estar confessando as suas culpas, seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões. E, como eu falei, a prática cristã é vigiar para orar. Jesus quem está falando para vigiar e orar, para que não entreis em tentação.
E a intercessão é um aspecto bastante nobre da oração dentro desta partilha que eu trouxe para vocês, porque geralmente a intercessão você está interpondo entre Deus e o outro. É um argumento que nos traz uma nobreza na oração, porque você, de alguma forma, dependendo do tipo de intercessão que você está fazendo, você está preocupando mais com a vida do outro do que com a sua. E a vida do outro, biblicamente, a gente chama a vida do próximo, não é? E a gente vai encontrar aqui a parábola do bom samaritano, que é aquele que acolhe o vitimado que fora vítima de assalto, que estava desfalecido à beira do caminho. E este processo, então, da oração é perfeito também, porque seria como você, socorrendo alguém que estivesse vitimado por salteadores ou por ladrões, levando para uma hospedaria, ou posteriormente dentro do quadro aqui está falando mesmo para uma necessidade de pronto atendimento, socorresse aquele rapaz de todas as suas aflições, trouxesse a cura necessária, pagasse por isto e fosse embora também sem atribuir para você nenhum tipo de ônus ou bônus, mas compreendendo que a oração ela entra nesta compreensão de que quando estou fazendo em prol do outro a intercessão, isto vai trazer um aspecto bastante nobre, porque é a última pessoa que eu vou estar preocupado comigo mesmo, mas com aquele a quem estou atendendo ou assistindo, não é? Petições e ações de graças. Gente, eu ainda falei para vocês em ações de graças dos leprosos que Jesus cura, não é? Jesus cura 10 leprosos, 9 vão embora, um volta para render graças a Jesus, e é este que o próprio Jesus traz a sentença de salvação e de vida eterna. Devemos compreender isto também. Outros aspectos da oração que eu não frisei, mas quero só deixar aqui como sendo aspectos que existem dentro das orações também, é o que nós chamamos oração de deprecações. A deprecação é quando você se prostra única e exclusivamente para estar intercedendo, ela cabe a intercessão dentro também. Paulo nos traz uma dica sobre esta oração no Novo Testamento, e ele está falando para você orar pelos reis, pelos magistrados e pelos que estão na iminência de ocupar algum cargo de liderança, para que então você possa ter uma vida tranquila e sossegada. Cabe a cada cristão ser neutro do ponto de vista da política e neste processo também da deprecação, apresentar a Deus na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, os seus líderes de judiciário, os seus líderes de executivo e os seus líderes legislativos também, não é? Então, dependente de partido, o cristão, ele é apartidário deste ponto de vista, ou nesse ponto de vista, porque o seu foco central é estar clamando por todos os homens. E a Bíblia, ela nos traz esta compreensão do cristão que tem por objetivo estar clamando pela humanidade. Jesus clama pela humanidade, então logo todo cristão deve compreender a necessidade de clamar pela humanidade. E tem um tipo de oração que a gente pouco faz e que é muito divulgado no Velho Testamento, com 2 ou 3 abordagens de Novo Testamento, que é o tipo de oração que chama oração imprecatória, ou oração por imprecação, que é você pedir a Deus para visitar alguém que de alguma forma agiu de forma cruel, de forma indigna, de forma injusta para com uma pessoa, para com a comunidade, para com a igreja. E é o tipo de oração que a gente tem dificuldade de fazê-la mesmo, porque é como se você estivesse pedindo a Deus para pesar a mão mesmo sobre determinadas pessoas em determinadas ações. E eu diria que para fazer esse tipo de oração você tem que ter muita consciência, e eu quero deixar ela aqui só para você saber que ela existe mesmo, é bíblica,
mas que eu diria, talvez você nunca vai fazê-la, ou se fizer, de fato, é porque você vai compreender a justiça genuína de Deus e a aflição pelo qual um povo, uma nação, ou mesmo a igreja está passando, não é? É comum ouvir falar que nos países ainda de economia planificada, ou países comunistas, o evangelho não pode ser proclamado abertamente como nós falamos no Brasil, como nós temos no Brasil. Um exemplo, a China está, neste momento mesmo, esta semana eu vi isto, né? E eu vi por noticiário mesmo, forçando os cristãos chineses a negarem a fé, caso contrário, as pessoas que professaram fé em Jesus serão presas, maltratadas ou terão que pagar uma multa altíssima mesmo. E o exemplo mais típico disto é na Coreia do Norte. Um cristão, ele pode ser penalizado por ser cristão com campo de concentração, trabalho forçado. Se for reincidência, ele pode pegar prisão perpétua e talvez, dependendo do aspecto, se ele estiver evangelizando alguém, ele pode ser até condenado à morte por causa disso também. E tem uma tradição estranha na Coreia do Norte, estou falando isso para a gente compreender onde cabe imprecação, né? Oração imprecatória, é que se porventura uma pessoa foi punida na sua máxima mesmo, condenado à morte, mas foi pouco. Então, essa pessoa ela está sendo condenada na sua primeira, na sua segunda, na sua terceira geração. Então, ela está condenada à morte, mas os filhos desta pessoa, os ancestrais que hão de vir, ou os descendentes que hão de vir, perdão, não ancestrais, né? E para frente, os que vão descender, já vão ter que serem penalizados por causa da prática de um ancestral passado. E talvez a oração imprecatória caiba nisto mesmo, né? É clamar ao Senhor para olhar para aquela nação e livrar daquele homem mau mesmo, Kim Jong-un na Coreia e o líder chinês também, que tanto oprime e que tanto deprime a Igreja do Senhor e que tanto tenta contra a obra e o reino de Deus. Com isto eu estou fechando esta semana com esta fala última e minha oração é que de fato Deus possa abrir as vossas mentes, os vossos corações para compreender que neste processo de dobrar o joelho você vai estar louvando, você vai estar adorando, você vai estar descansando, você vai estar confessando, você vai estar sendo vigilante, você vai estar intercedendo, você vai estar tendo seu aspecto de petição, de ações de graças, e depois você também vai ter este aspecto do ouvir. Muitas vezes é só se colocar na presença de Deus para ouvi-lo, porque Ele sempre fala. E os outros tipos, deprecações, imprecações. E se eu falhei em algum outro aspecto, é porque não é tão relevante. E assim, quero deixar aqui para vocês mais esta reflexão, deixando aí um beijo no coração, um beijo na alma, fiquem na paz e que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente. Até a próxima.